Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 23 de Shevat, do ano 5.786, a contar da criação. É o dia 10 de fevereiro do ano de 2026, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Essa semana estamos na Parashá, na porção Mishpatim, né, que são compreendidos como as leis. Estas são as leis, como diz o primeiro verso, ou também como estatutos. Nós estamos no capítulo 21 e vamos até o capítulo 24, verso 18, 118 versículos que nós temos nessa porção, e ao fim da semana chegaremos a 2.190 versículos estudados nesse novo ciclo, ok? O salmo da semana, que é o salmo da Parashá, é o salmo 72, e a Haftará, a porção do profeta, é Jeremias, capítulo 34, versos 8 a 22, e capítulo 33, versos 25 e 26, ok? Estas são as leis, né? Nós vamos falar sobre elas e vamos procurar trazer para os amados aqui a estrutura realmente dessa questão Mishpatim, numa visão um pouco diferente, no sentido de não ficarmos muito técnicos, né, no sentido lei A, B ou C. Nós vamos trazer para os amados, dentro da misericórdia de Hashem, uma explicação que ela é bem conectada com a nossa realidade. Né? Tanto é que Mishpatim e estas são as leis, é exatamente para trazer ao mundo real a vontade divina. E nós vamos procurar compreendê-las da melhor forma possível, mais simples possível, para que todos possam compreender a dimensão, a magnitude realmente do que é Mishpatim. Né? Mishpatim não são apenas leis, ela tem muito mais do que isso, e aí nós vamos procurar ver essa realidade aí, ok? Por isso, né, o Midrash Bamidbar 18.4, né, falando sobre Mishpatim, nos comentários de Rashi, né, que ele cita Bamidbar 18.4, né? Ele fala: leis registradas na Torá que, se elas não tivessem sido ordenadas, teria sido apropriado instituí-las de qualquer modo. Ou seja, são leis, estatutos, né? No sentido de que para trazer a humanidade aonde ele vive, né? Família, sociedade, comunidade, trabalho, etc. e tal, viver de uma forma em que realmente possam conectar, né, céu e terra, e ao mesmo tempo conectar um com o outro, para podermos viver de forma ética, moral, com justiça e com espiritualidade. Vamos ver dentro desse aspecto o que nós podemos aprender no dia de hoje, ok? Então, na Parashá, né, capítulo 21 de Êxodo, Shemot, verso 1 diz assim: Ve'ele hamishpatim, ou seja, e estas são as leis. Dentro desse aspecto que nós temos aqui, é realmente um código legislativo da Torá, Todarabá, prático, ético e profundamente espiritual. Vamos ver se a gente consegue transmitir aos amados esses ensinos Mishpatim, devido à sua complexidade. Rashi, ele diz assim: por que e estas são as leis? Por que essa expressão? E estas são as leis. Por quê? Rashi, ele destaca que conecta, né, o ele conecta Mishpatim diretamente aos 10 mandamentos espirituais, porque vem Ve'eler,
aqui no hebraico, ve'eler, então significa, a palavra ve, significa e por isso o texto 21:1 de Êxodo diz, e estas são as leis, ou seja, ve'eler mishpatim, ve significa, e estas são as leis. Quando se conecta a palavra e, ou a letra e, está trazendo de fato uma condição somativa. Dentro da língua portuguesa fala que o e ele é um provérbio de soma, né? Somando o texto que vai ser dito com o anterior. Então, nós temos aí, de fato, nós estamos no capítulo 21, e no capítulo anterior, o capítulo 20, nós tivemos aí Haseret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, conhecido popularmente como os 10 mandamentos. Então, nesse sentido, Rashi ele está trazendo justamente essa questão, que no hebraico diz, ve'eler, ou seja, estas são as leis, mishpatim, né? E que foram colocadas diante do povo judeu. Então, nesse sentido, a mensagem que nós temos aqui, uma mensagem central, as leis civis têm a mesma origem divina que os mandamentos espirituais. Ou seja, quando nós temos os 10 mandamentos, resumidamente a Torá, dentro desse aspecto nós temos agora, na Parashá Mishpatim, várias leis civis. E estas leis civis, elas são exatamente de origem divina. Por isso que a expressão ve'eler, mishpatim, e estas são as leis que foram colocadas diante deles, né? Diante do povo judeu, dizendo, né? E estas são as leis que você deve colocar diante deles. Nesse sentido, então nós temos aí as leis civis, são da mesma origem dos chamados 10 mandamentos. Portanto, as leis civis que estão conectadas tanto aos 10 mandamentos como às 7 leis universais, ou de Noé, têm a mesma origem. A origem ela é divina. Portanto, né, as nações, no seu crescimento, desenvolvimento, tiveram seus códigos penal e civil sempre conectados exatamente com a Torá, com os chamados 10 mandamentos. Desta forma, as nações elas tinham um código de lei ou um código legislativo que era ético-moral, era com justiça e espiritual. Com o desenvolvimento acelerado e ultramoderno, muitas leis, tanto no campo civil como no campo penal, começaram a ser modificados, e aí só vieram aberrações por aí afora vai, ok? Então, dessa forma, o que são realmente mishpatim, né, estas leis, né? Ve'eler mishpatim. São leis compreensíveis pela razão humana. Fala sobre, por exemplo, indenizações, responsabilidades, danos, contratos, etc., que nós vamos ver aqui. A Torá ensina, não são apenas boas ideias humanas, na realidade, são vontade de Hashem. É a vontade de Deus aplicada na vida real. Então, a vida real, ela tem os códigos, ou o código legislativo, ou o código de leis, que é exatamente a vontade divina expressa no mundo real. Não é só uma questão de 10 mandamentos, né? Então é uma questão de fato de que o código legislativo dentro da ótica civil e penal, ela tem fundamento e precisa ter os fundamentos dentro da Torá.
dentro dos 5 primeiros livros bíblicos. Então, quando as nações ainda permaneciam com uma boa parte dos seus códigos legislativos ainda fundamentado na própria Bíblia, as coisas eram diferentes. A partir do momento que começaram a desvirtuar os códigos legislativos, aí virou várias aberrações pelo mundo afora, ok? Então, dessa forma, nós precisamos compreender que os 10 mandamentos e o código legislativo da Parashá Mishpatim, e estas são as leis que porá diante deles, têm a mesma origem, a origem em Deus. Não é uma questão humana, é uma origem divina. Esta é uma realidade. Por isso, o que nós temos aqui dentro da nossa Parashá, uma estrutura de código legislativo, então nós temos capítulo 21, verso 1 a 11, nós temos aí sobre a dignidade humana, onde nós temos a questão do servo hebreu, os limites e proteção. No capítulo ainda 21, versos 12 a 27, nós temos sobre vida e integridade física e responsabilidade. No capítulo 21, versos 28 a 36, temos sobre danos materiais, né, o boi que fere, a negligência na guarda, né, de animais, etc. e tal. Capítulo 22, propriedade, roubo, perdas e questão de honestidade. E no capítulo 23 nós temos justiça social, não oprimir o fraco, ética nos tribunais. Então, a Parashá Mishpatim, ela traz tudo aquilo que é necessário para que haja ética, moral, justiça e espiritualidade em todos os tribunais. Por isso, o Salmo 82 fala que os juízes, eles são realmente como anjos. É o limite da raça humana no sentido de um código legislativo decente. E quando os juízes falham ou se corrompem, então realmente abalam os alicerces da terra. E é por isso que o salmista diz que como vós sois mortais, vai chegar o dia da prestação de contas, sem sombra de dúvidas. E aí não tem como escapar, né, a Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, que é Deus. Tudo gira em torno de responsabilidade, equidade e valor de vida. Esses 3 princípios básicos dentro de um código legislativo, em muitas nações, ou praticamente em quase todas as nações, ou todas as nações, perderam essa base. Responsabilidade, equidade e valor de vida. E aí você vê os absurdos que acontecem, né, nas nações e no nosso país. Então, nesse sentido, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, um ponto profundo que ele traz para nós dentro da Hassidut, ele explica que Mishpatim mostram o objetivo da Torá. E qual é o objetivo da Torá na visão do nosso Rebbe? Fazer da sociedade humana uma morada para a presença divina. Então vejam bem, o princípio básico dos 10 mandamentos e do Código Legislativo é fazer com que a terra se transforme de tal forma em que torne-se a morada de Deus, chamado no hebraico de Dirá Betartonim, né? Uma casa permanente para Deus. Né? Então, nesse aspecto aí, com a destruição do segundo templo em Jerusalém, todas as pessoas, todas as casas, todos os lugares onde se reúnem pessoas realmente no monoteísmo, com o fundamento judaico, trazendo realmente o estudo da palavra, o estudo da Torá, o estudo da vontade divina. Então, estas vidas e estas localidades transformam-se em morada de Deus.
Quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, nós teremos aí exatamente a redenção final. Na redenção final, né, com Mashiach, o mal será totalmente erradicado da face da terra. E o terceiro templo em Jerusalém, ele será edificado e dirá Betartonim, será a casa permanente de Deus na face da terra. E dali, como diz o profeta Isaías, né, de Jerusalém sairá a palavra de Deus para todas as nações. Ou seja, esta casa permanente de Deus, ela se expandirá nos 4 cantos da terra. O que nós temos que fazer agora é ir transformando este mundo nas nossas localidades, de forma ética, moral, com justiça e com espiritualidade. E nós vamos transformando o mundo para ser a casa permanente de Deus, dirá Betartonim. Então, o Rebbe diz assim, não basta ter fé, porque é muito fácil as pessoas falarem que tem fé. Então o Rebbe diz assim, não basta ter fé, é preciso estruturar o mundo com justiça concreta. Então vejam bem que a questão de fé tem um tal de ditado popular que diz assim, né? Até o diabo tem fé em Deus. Né? Tem um ditado popular que diz isso daí. Isso significa o quê? Qualquer um pode falar que tem fé em Deus. Qualquer um sabe que acima realmente de tudo e de todos há um Deus. Mas isso não quer dizer nada. O importante é estruturar o mundo com justiça concreta, com justiça real. Por isso, né, as nossas ações, palavras, pensamentos, precisam estar tudo dentro de ética, moral, com justiça e com espiritualidade, para transformarmos o mundo. Então, é estruturar o mundo para esse grande momento ímpar que acontecerá na história da humanidade, na história universal. A revelação de Mashiach para o momento final da redenção, né? Onde levará todos os povos a conhecer e servir de fato o único Deus. Então, por isso, né, para as nações que são chamadas de Benei Noach, né, as nações não judaicas, os povos não judaicos, então a ligação fica de Mishpatim, elas ficam conectadas diretamente às 7 leis universais. Por quê? Porque 613 mandamentos foram dados explicitamente ao povo judeu. E para as nações foi dado 7 leis de Noach, ou 7 leis universais. Então, nesse contexto, o que temos diante de nós, principalmente para as nações, para os povos não judeus? Dinim, ou seja, sistemas de justiça. É o eixo central da Parashá e é o eixo central do mundo. Por isso que o salmista, no Salmo 82, ele diz, né, justamente porque vocês, juízes, falando de justiça, se corrompem, agem injustamente contra o pobre, o necessitado, o destituído, e julga em favor dos corruptos, julga em favor dos poderosos, perversos, e não pratica a justiça com aquele que necessita. Vocês abalam o sistema da terra, os alicerces da terra. A terra treme diante de juízes corruptos e injustos. Mas o próprio salmista diz, mas como mortais que sois, hás de morrer. Ou seja, há momentos de fazer a prestação de contas a Dayan Haemet, o juiz verdadeiro. Aqui começa o juízo aqui, a prestação de contas começa aqui. Por isso que você vê realmente, né, esses que estão dentro desta ótica de corrupção e injustiça, né, quando começa realmente a justiça divina do juiz verdadeiro, o que eles padecem, ok? Então, Dinim, sistema de justiça,
é realmente algo primordial para todas as nações, para todos os povos. Depois nós temos também questão de responsabilidade por danos, base da convivência entre nações. Isso significa exatamente a questão de não praticar danos contra uma nação contra a outra, mas realmente haver convivência entre as nações. Por isso o mal cessará e as nações viverão numa convivência pacífica, plena nos dias de Mashiach. Mas ante a revelação do justo Mashiach, acontecerá coisas grandiosas dentro desse contexto. Haverá sim um momento de intensa escuridão no sentido espiritual. Né? Realmente as coisas acontecendo que você vai dizer assim, é o fim do mundo, mas não é o fim do mundo. Porque o momento mais intenso da escuridão é o seu clímax, é o seu momento máximo. Depois ele começa a decair até o brilhar a luz do dia de forma perfeita. Então, por isso, vai ficar um pouquinho ruim, mas sim, mas isto é para mostrar que a justiça divina está entrando em ação. Mas, ao mesmo tempo, por um outro lado, nós teremos uma grande manifestação de luz da presença divina. Teremos uma grande manifestação realmente de pessoas vindo para a luz do monoteísmo com fundamento judaico, buscando em Deus realmente o refúgio, a proteção devida para suas vidas e famílias. Então haverá sim um grande despertamento para muitas, milhares e milhares de pessoas buscando o Deus único e verdadeiro. E por isso o papel importante dos Bnei Noach entre as nações, viver a nossa fé monoteísta. Então por isso, responsabilidade por danos. Temos também respeito à vida, respeito à propriedade e à dignidade. Isso chama-se ética universal, que está conectado com as nações, os não-judeus. Então, diante de nós temos respeito à vida. Não somos favoráveis a nenhum tipo de tirar a vida de quem quer que seja, a não ser aquilo que está dentro da própria Torá, chamada legítima defesa. Uma legítima defesa sua ou de outrem. Você precisa proteger a sua vida e você precisa proteger a vida de outrem. Se porventura isso levar à morte o agressor, você não está em culpa diante da lei divina. Porque preservar a vida dos bons é primordial. Então, respeito à vida. Somos totalmente contra, né, o roubo. Aliás, primeiro, respeito à vida. Somos totalmente contra tirar a vida, como acontece de forma criminal naquilo que está acontecendo no mundo, né? As pessoas matam para roubar, as pessoas são presas injustamente, inocentes, e acabam morrendo dentro da cadeia, certo? E por aí afora vai. Qualquer tipo de tirar a vida de alguém sem sombra de dúvidas, violar a vontade divina, que é preservar a vida. Respeito à propriedade. Então a propriedade alheia, ela precisa ser respeitada. Esses que batem no peito aí, né, a favor das invasões às propriedades particulares, eles não dão endereço deles, das mansões deles, eles não dão endereço das suas grandes propriedades. Não são favoráveis que estas pessoas invadam as suas propriedades, mas invadir a propriedade dos outros, eles são favoráveis. Então, respeito à propriedade, né? Respeito à dignidade, respeitar a dignidade das pessoas.
Nós não podemos humilhar uma pessoa em público. Nós não podemos de forma alguma colocar a vida de uma pessoa como escárnio para os outros. Isto é um crime espiritual. Vai prestar contas diante do soberano, né? E dentro desse aspecto, né, amados, automaticamente, né, contra o roubo, etc. e tal, que está conectado às 7 leis de Noa. Então, para o Benei Noah, para os não-judeus entre as nações, servir a Deus é construir uma sociedade justa. Não é apenas crer, temos que fazer de tudo para criar uma sociedade justa, onde nós estamos, onde nós moramos, onde nós convivemos, precisamos construir uma sociedade justa. O Sinai, o Monte Sinai, onde foi outorgada a Torá, não termina, né, nos céus. Ela desce às ruas, aos tribunais, ao comércio, ao cuidado com o próximo. Ou seja, o que aconteceu na outorga da Torá, né, no Monte Sinai, onde foi realmente entregue a Moshe, ao povo judeu e através deles às nações, né, realmente a palavra, o código legislativo, né, o código de ético, moral, com justiça, com espiritualidade, e através do povo judeu entregue às nações. Então, por isso diz o Monte Sinai não termina nos céus. Ele desce às ruas, é a presença divina que através das vidas desce às ruas, aos tribunais, ao comércio, ao cuidado com o próximo, etc. e tal. Então você está dentro desta realidade, é o mundo real, recebendo realmente, né, não só a outorga da Torá, mas o código legislativo. Por isso, né, muitas dessas leis que foi dada aqui em Mishpatim, né, e estas são as leis, muitas delas não são aplicadas nos dias atuais, né, como a escravidão, a Shemitah, os korbanot, né, os sacrifícios e outras segundo fontes. Né? Por que isso não é aplicado? De fato, isso é o coração da Torá sobre estas questões aqui práticas, né? E dentro dessa questão, muitas vezes gera confusão nas pessoas quando não tem realmente um ensinamento fundamentado dentro do judaísmo. Então, por isso, o princípio-chave a Torá tem camadas de aplicabilidade. E dentro dessa questão, toda mitzvah, todo mandamento, preceito, toda lei, foi dada para ser praticada em todo tempo, em todo lugar e em todas as condições. Os sábios ensinam. O juiz só pode aplicar aquilo que a realidade permite, segundo o Midrash Sanhedrin 6b. Ou seja, o juiz ele tem que se ater à lei, não o que ele pensa, o que ele sente. Não na sua interpretação ao seu bel prazer. O juiz, ele precisa aplicar aquilo que a realidade permite, ou seja, o que está na lei. Fora da lei, não adianta fazer conversa mole, ou seja, narrativas, né? Ou seja, tem que ser dentro da lei. Por isso, quando nós temos na Parashá Yitro, em que Yitro, o sogro de Moshe, orienta Moshe a estabelecer, né, tribunais de justiça, desde a primeira instância até a suprema instância, é justamente dentro desse aspecto. Para agirem dentro da lei, não fora da lei. Não vale o que pensa, as narrativas, a interpretação pessoal, eu penso assim e ponto final. Não. Tem que ser o que está na lei. Esse é o princípio básico, sem sombra de dúvidas. Por isso, a Torá ela é eterna. A aplicação depende do contexto histórico e espiritual. E é por isso que a Torá, ela nunca esteve na moda, porque ela é sempre atualíssima. Em todo tempo, em todo lugar. Ela é atualíssima. Por isso,
por exemplo, a escravidão não se aplica hoje. Segundo o Ramban, né, Maimônides, Ilhot Avadim 1.1, Kiddushin 14b e Arahim 29a, fala o Eved Ivri. O que é Eved Ivri? O servo hebreu. Só existe quando as tribos estavam assentadas na terra. O Yovel, o jubileu, o ano do jubileu, era observado dessa forma também. Ou seja, sobre a questão do escravo hebreu, só foi aplicado e só pode ser aplicado se todas as tribos devidamente identificadas estiverem habitando em Israel. E também o Yovel, o jubileu, ou seja, 7 anos consecutivos, né, é feito o jubileu. No 50º, né, 7 anos, né, corresponde 7 vezes 7, 49, né, 49 anos. Ou seja, no 50º ano, o ano de jubileu, que é só aplicado dessa mesma forma. Todas as tribos habitando em Israel, cada uma na sua porção de terra que foi dividida por Josué. É o que vai acontecer exatamente nos dias de Mashiach. Todas as tribos serão devidamente identificadas por Mashiach. Há um Midrash que fala que Mashiach, ele vai identificar cada tribo pelo olfato. Por que pelo olfato? Porque no pecado do Jardim do Éden, com Adão e Havá, Adão e Eva, o único instinto que não foi, que foi usado no pecado do Jardim do Éden foi o olfato. Então os outros 4 sentidos foram usados, mas o olfato não. Então, por isso, Mashiach, ele vai, pelo olfato, ele vai identificar quem é judeu e quem não é judeu. E dessa forma, ele vai identificar as 12 tribos e cada um vai tomar posse da sua porção, como nos dias de Josué. Por isso, não-judeus não terão espaço para morar em Israel. É cada um na sua casa, cada um na sua nação e ponto final. Porque haverá harmonia. E ponto final, entendeu? Então, é isso daí. O Talmud diz, quando Yovel, o ano jubileu, não é observado, as leis do servo hebreu caem automaticamente. Ou seja, hoje nós não temos Yovel, o ano jubileu, não há Sanhedrin, a casa da Suprema Corte Judaica, não há divisão tribal clara. Ou seja, as 12 tribos não estão devidamente identificadas e não estão ocupando o seu espaço na terra prometida. Então, não é suspensão humana a questão das leis não aplicadas. É uma condição da própria Torá. A Torá exige isso. E dessa forma, a Torá não institui escravidão como algo ideal, mas regula uma realidade antiga para preservar a dignidade humana, né? Então, mesmo quando você lê na Torá a questão do escravo hebreu, né, que vai trabalhar para o mais rico, etc. e tal, ele de alguma forma, ele acabou perdendo a sua riqueza, seja de forma indevida, irônica, preguiçosa, etc. e tal, mas mesmo assim a Torá preserva a dignidade humana. Para alguém ter um escravo hebreu, um servo hebreu lá em Israel, e somente em Israel isso foi possível, o patrão, por assim dizer, ele teria que dar ao escravo tudo aquilo que ele dá para a família. Então, tudo que ele dava para a família, ele tinha que dar para o escravo. E quando chegava, depois de 7 anos, né, ele teria que ser colocado em liberdade, ele não poderia sair com uma mão na frente e outra atrás. O patrão tinha que dar uma boa quantia de dinheiro para ele começar uma vida nova junto com a sua família.
A dignidade humana. A Shemitah, né, a terra vai trabalhar 6 anos, no 7º ano a terra descansa, a Shemitah. E o Yovel são realmente o 50º ano, né, onde é o ano do jubileu, e são limitadas. Por que são limitadas? Segundo Maimônides, a Shemitah da terra é Deoraitá, apenas quando a maioria de Israel habita a terra e as tribos são reconhecidas, as 12 tribos. O que é exatamente Deoraitá na Shemitah? A obrigação bíblica é Deoraitá, é obrigação bíblica. É aquilo que está ordenado por Deus. Da Shemitah da terra. Só se aplica quando todas estas condições estão presentes ao mesmo tempo. Então, quando se aplica pela obrigação bíblica, pela ordem divina, a questão da Shemitah na terra. Primeiro, a maioria do povo de Israel habita na terra de Israel. Se a maioria não estiver na terra de Israel, não se aplica. É uma realidade nos dias atuais. Segundo, as tribos estão reconhecidas e assentadas em seus territórios. Mesmo que estejam judeus fora da terra de Israel, mas as tribos, as 12 tribos, precisam ser reconhecidas e cada uma delas ocupar a sua porção de terra, como lá em Josué, quando ele repartiu a terra. E a terceira, o sistema nacional de Israel está plenamente estabelecido, como nos tempos do primeiro templo, que é o Sanhedrim, os sistemas de leis, etc. e tal. Então, quando essas condições existem, a Shemitah é uma mitzvah da Torá, ou seja, Deoraitá. É uma determinação divina. Por isso, realmente, como não existe essa realidade, então não se aplica plenamente essa questão hoje. Hoje, mesmo com muitos judeus vivendo em Israel, a maioria absoluta do povo judeu ainda está na diáspora. As tribos não estão identificadas, não há distribuição tribal da terra, não há Yovel, o ano jubileu ativo, e Shemitah bíblica depende do Yovel. Conclusão halássica consensual dessa questão. A Shemitah hoje, ela é chamada de Derabanan, que é um termo rabínico, não é Deoraitá, não é uma ordem divina, explícita, certo? Por quê? Porque precisa daqueles itens anteriores mencionados. Mas é Derabanan, rabínica. Ela é obrigatória, tem santidade real e deve ser observada com todo o cuidado. Ou seja, mesmo sendo orientação e determinação rabínica, ela é obrigatória, tem santidade real nisso e deve ser observada com todo o cuidado, certo? Todos os grandes comentaristas, entre eles Rambam, Maimônides, Tosafot, Rashi e o Shulchan Aruch, que é o Código de Leis judaico, todos eles concordam com isso. Então, a Shemitah, ela é Deoraitá quando a maioria de Israel está na terra, tribos reconhecidas e assentadas nas suas porções, e o ano jubileu é vigente. Ou seja, a Shemitah, o 7º ano, é guardado, ou seja, não se toca na terra, e ela é Deoraitá, ou seja, ela é uma ordem divina. A Shemitah, ela é Derabanan, uma ordem rabínica, quando falta uma dessas condições que acabamos de mencionar aqui, como hoje. A atenção importante aqui é, mesmo sendo Derabanan, o valor espiritual, educativo e social da Shemitah permanece intacto. Descanso da terra, justiça social, fé na providência divina. Então hoje, Shemitah é observada rabinicamente. O Yovel, o ano jubileu, não é observado.
A Torá vincula essas mitzvot à soberania plena e coletiva de Israel na terra, certo? Na terra. E nesse sentido aí, o que nós temos, né? Qual a ligação para os Benei Noach dentro desse aspecto aqui? A Deoraitá e Derabanan, de forma bem simples, Deoraitá, ordem divina, Derabanan, ordem rabínica. Deoraitá, mandamento direto da Torá dada por Deus, vale quando as condições completas existem. Quando a ausência de um tópico já não se aplica. Derabanan, mandamento instituído pelos sábios, serve para preservar a Torá quando as condições não estão completas e continua sendo obrigatório. Então, por isso, a aplicação na Shemitah hoje não é Deoraitá, ela é Derabanan. Não é uma ordem divina da Torá, porque precisa preencher aqueles quesitos, e é Derabanan, é uma ordem rabínica que é devidamente, tem santidade e é para ser aplicada, porque o povo de Israel ainda não está todo na terra, e as tribos não estão todas identificadas. Só isso, sem entrar em Yovel, discussões técnicas ou disputas de opiniões continuam agindo lá em Israel automaticamente. Tanto é que tem agricultores que no 7º ano ele não faz nada na terra e tem aqueles outros que continuam fazendo normalmente, ok? Então, Derabanan não é menos importante. É a forma que a Torá encontrou de continuar viva em qualquer geração. E isso está conectado com o quê? A autoridade da Torá, responsabilidade humana e continuidade, né, continuidade espiritual da história, que nós vamos contando, nós vamos vivendo no nosso dia a dia, ok? Então, essa é uma realidade. Com referência, por exemplo, aos korbanot, aos sacrifícios, né, são suspensos. Os sacrifícios só podem ocorrer, e é importante você observar isso, né? Mesmo que você não compreenda de imediato, assista o vídeo novamente, para você poder marcar bem certos detalhes. Os sacrifícios só podem ocorrer se o Beit HaMikdash está em pé. Com Kohanim, sacerdotes da tribo de Levi, com pureza ritual, porque os sacerdotes, os Kohanim, precisam fazer a pureza ritual para poder aplicar a questão dos sacrifícios, korbanot. E sob supervisão do Sanhedrin, que são juízes de altíssima autoridade, mais do que Supremo Tribunal Federal, né, onde eles realmente têm um conhecimento de toda a lei, de toda a Torá, para ver se de fato está sendo obedecida na íntegra toda a legislação com referência aos korbanot. Sem o templo, não é permitido improvisar. Ou seja, Oséia disse, né, no capítulo 14, verso 3, nossos sábios substituirão os sacrifícios. Ou seja, os sábios darão orientação, direção, o que deve ser feito com a ausência dos korbanot. Então, o que nós temos hoje com a ausência dos korbanot? Tefilá, Techuvá, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah, At-Sedaká. São estas questões que substituem os sacrifícios, ok? Vejam bem, o sacrifício só pode ocorrer se houver o Beit HaMikdash. Só pode ser feito através dos Kohanim, dos sacerdotes, portanto, sacerdotes judeus. Com pureza ritual, antes de fazer, tem que fazer um processo de pureza ritual, banhos e coisas semelhantes. E a supervisão do Sanhedrin, os juízes judeus que entendem na íntegra todas as leis de sacrifícios.
para ver se está devidamente de acordo com isso. Sabendo disso, né, abrindo um parênteses aí, o que nós temos aí? Nós temos aí entre as nações o chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde falaram que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi tirado fora da cidade de Jerusalém e foi levantado no madeiro, como um sacrifício para perdão de pecados. Primeiramente, sacrifício humano, Deus nunca aceitou. Então, portanto, aí já cai por terra que o tal de Cordeiro de Deus, um homem que foi levantado no madeiro, que morreu, depois dizem que ressuscitou no terceiro dia, não tem fundamento judaico na palavra, portanto, é nulo. Outra questão, o Beit HaMikdash, segundo o livro desses segmentos religiosos, o Beit HaMikdash existia. Então, se de fato ele fosse um sacrifício para perdão de pecados, ele não poderia ser sacrificado fora do Beit HaMikdash. Então, outra transgressão dentro desse aspecto. Porque foi tirado, né, aliás, não foi, dentro do pátio do grande templo em Jerusalém. Além de não ser dentro do pátio do grande templo de Jerusalém, ele ainda foi tirado fora da cidade de Jerusalém. Ou seja, a Torá fala que todo sacrifício tirado fora do templo é, de fato, algo abominável aos olhos de Deus. Então, por aí você tira a conclusão que realmente, né, o tal de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele, na realidade, não é o sacrifício de Deus. Porque, primeiro, ele não aceita sacrifício humano, e segundo, porque não obedeceu à lei de Deus para o sacrifício correto. Ok? Então, o sacrifício correto seria um animal, não uma pessoa. Então, e obedecer os critérios que foram mencionados aqui. Então, por que a Torá não atualiza essas leis? É uma pergunta muito recorrente no meio das pessoas que falam, passou tanto tempo, as leis precisam se modernizar. E a modernização trouxe realmente caos entre as nações. Por que então ela não atualiza? Porque a Torá não evolui. A realidade é que sobe ou desce. O Rebbe explica, as mitzvot, os mandamentos ligados ao templo, não desapareceram, estão em espera, como um órgão vital que não pode ser usado fora do corpo. Ou seja, vai ser usado no tempo certo, quando o templo for levantado novamente, nos dias de Mashiach. Então, as mitzvot ligadas ao templo não desapareceram. Elas continuam reais, esperando o momento certo para que possa ser aplicada adequadamente. Obedecendo o quê? A existência do grande templo, o Beit HaMikdash em Jerusalém. A conexão com os Benei Noach, os não-judeus, como pode ser isso? É essencial que fique bem claro para a nossa compreensão. Benei Noach não estão sujeitos à escravidão hebraica, não estão sujeitos a Shemitah e não estão sujeitos aos Korbanot. Você vê por aí, né, e principalmente nos dias atuais, você vê muitos segmentos religiosos se fantasiando de judeus. Entre aspas, usos e costumes judaicos, se fantasiando de judeus, fora de uma orientação rabínica real, porque também tem muito rabino falso por aí, rabino fake. E os rabinos fake, eles fazem uma lambança no meio das pessoas. E desvirtuam as pessoas realmente da verdadeira Torá. E tornam-se o centro das atenções. Então também tem rabino fake por aí. E você precisa tomar cuidado com essa realidade aí. Ok? Então dessa forma, né, você vê muitos segmentos aí seguindo rabinos falsos,
rabinos que abrem uma, entre aspas, uma yeshivá, uma escola pessoal, vão lá estudar teologia e depois saem de lá dizendo que são rabinos. Aí são consagrados, são ungidos, patati patatá. Dentro do contexto de Torá e dentro do contexto judaico, são falsos rabinos. Rabinos fake. Ok? Faz salada de maionese com a palavra, faz uma mistureba que não tem tamanho, né? Gostam de torcer gato de tudo quanto é jeito, para poder, entre aspas, dizer que estão falando verdade, mas estão contra a Torá. A Torá, ela é eterna. Por isso, aprendamos os princípios universais: justiça, responsabilidade social, limites do poder humano e santidade da vida e da terra. O foco para os não-judeus, para os Benei Noah, é o dinim, que é exatamente estabelecer tribunais justos e ética social em todos os lugares que ele se fizer presente. Por isso a Torá não foi anulada, como alguns gostam de dizer. Ela aguarda a maturidade do mundo para ser plenamente revelada. Então esta é a realidade sobre a questão. A Torá eterna, ela tem uma aplicação condicionada, ou seja, a Torá ela é eterna, mas a sua revelação no mundo é progressiva. O Rebbe explica que existem 2 níveis em cada mitzvah. O primeiro nível, a essência espiritual, que é a eterna, e o segundo nível, a aplicação prática, que é condicionada. A essência espiritual eterna está conectada a que toda mitzvah, todo preceito, toda lei, todo mandamento expressa uma vontade divina absoluta, a vontade divina absoluta. Não tem mais, porém, contudo, né? Que nem está por aí escrito, né? Está escrito no chamado Antigo Testamento, está escrito os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Torá ou Pentateuco. Então, um certo cidadão usou, está escrito, mas, porém, eu vos digo. Ou seja, esse cidadão que mudou a Torá, ele não é de Deus. Porque ele mudou a Torá. A Torá é eterna. E se ele mudou a Torá, porque ele não é de Deus. Esta é a realidade. Então, a essência espiritual, ela é eterna. Por quê? Porque ela expressa a vontade divina absoluta, acima do tempo e do espaço. Nada na Torá é cancelado ou superado. Por isso, o cidadão que disse, está escrito nos 5 primeiros livros bíblicos, mas, porém, eu vos digo, ele adulterou a Torá, e ao adulterar a Torá, mostra que ele não é de Deus, não é enviado de Deus, e, portanto, ele não pode falar em nome do único e o verdadeiro Deus das Escrituras. Por isso, nesse nível, escravidão, Shemitah, Korbanot, continua existindo na essência, porque está na Torá. E ela é eterna. Elas permanecem como verdades espirituais ativas. As nossas preces, né? A nossa oração no dia a dia, a nossa techuvá, a nossa de Sedaká, o estudo das 7 leis de Noah, o estudo da Torá, estão tudo conectado dentro dessa característica. Então, o segundo tópico, que é a aplicação prática condicionada, a manifestação física da mitzvah, depende de o mundo estar preparado para recebê-la. O Rebbe usa a seguinte ideia: Keilim, que significa vasos. O ser humano é comparado a vasos, ou seja, recipiente. Nós somos recipiente, vasos. A luz é infinita, a luz de Hashem, mas só se revela quando há vasos adequados, recipientes adequados. Quando isso é possível? Quando não há Beit HaMikdash, que é o caso da realidade atual,
desde o ano 69 da nossa era comum. Não há Sanhedrin, a casa dos juízes. Não há soberania espiritual plena, né? O reconhecimento do Deus único não é pleno nos 4 cantos da terra. Então, a Torá retém a aplicação prática, não por falha da Torá, mas por proteção do mundo. Ou seja, se a Torá ela fosse aplicada literalmente, não haveria nenhum sobrevivente, porque todos estariam realmente culpados diante da Torá. O Rebbe, ele nos dá um exemplo chave dizendo que as mitzvot ligadas ao templo são como uma alma sem corpo. Elas existem plenamente, mas guardam o corpo correto para se expressar. Ou seja, por isso não se improvisa sacrifícios, não se adapta leis ao ano do jubileu, não se moderniza a Torá. Qualquer adaptação humana seria uma redução da vontade divina e não um avanço. Ou seja, o que certos segmentos religiosos estão fazendo por aí afora, né, realmente estão fazendo, entre aspas, né, chamando de avanço, modernidade da palavra. E está virando uma bagaceira que não tem tamanho nessa história toda aí, ok? Então isso é muito importante nós estarmos devidamente conectados com esta realidade. A redenção, ela não trará uma nova Torá. Quando a redenção ela se manifestar com a revelação de Mashiach, a Torá ela não será uma nova Torá, ela será a mesma Torá. A mesma Torá que foi dada a Moshe no Monte Sinai, a mesma Torá que desde então até a presente data é uma realidade no mundo judaico e que foi compartilhada entre as nações. Então não virá uma nova Torá, vai ser a mesma Torá. Ela revelará a profundidade da sua própria essência, que sempre esteve aqui, entre nós. As pessoas não dão importância e aí perdem a grande oportunidade de desfrutar da vontade divina. Por isso, Shemot 21:1 diz: Ve'eler hamishpatim asher tassim lifneihem. Ou seja, e estas são as leis que porás diante deles. Na Kabbalah e na Hassidut, essa expressão ela é muito riquíssima. A expressão tassim, não apenas ensinar, mas colocar. Então Rashi ele diz, como uma mesa posta pronta para a refeição. Ou seja, tassim lifneihem, ou seja, porás diante deles. É que nem, no caso aqui, Rashi ele faz uma comparação, que nem uma mesa de jantar, tudo preparado, tudo está na mesa. É só uma questão das pessoas chegarem e se servirem. Então a Hassidut aprofunda dizendo, a Torá não é informação, ela é internalização. Não é uma questão de informação intelectual, é internalização. A Torá não basta ouvir leis, elas precisam descer ao intelecto e moldar o nosso caráter. Então, tassim, que significa porás, implica clareza, acessibilidade, aplicação prática. E quanto à questão de lifneihem, dentro, fala diante deles, tem a conexão de dentro deles e não acima, é dentro deles. A Kabbalah traz nesse sentido, né, que não significa, na observância da Kabbalah, não significa só à frente deles, mas no nível deles, na dimensão deles, ou seja, naquela medida que ele possa compreender para pôr em prática. Por isso o Rebbe explica, Torá deve ser transmitida segundo os keilim, os vasos, os recipientes, de quem recebe, ou seja, cada um no seu passo e no seu compasso. Mesmo mishpatim, leis racionais, devem ser vividas como vontade divina, não como ética humana isolada.
é uma ética humana. Não, tem que ser compreendida como vontade divina. A Torá precisa entrar na mente humana sem perder a sua origem divina. Nesse sentido, né, de forma cabalística, os nossos mestres dizem, unir céu e terra, é isso que Mishpatim traz. Hukim significa a luz que transcende a razão. Não tem explicação racional normal, não é compreendida pela mente humana. Por isso, Hukim são leis que foi ordenada, não tem explicação. A mente humana não consegue compreender. Por exemplo, né, para o judeu, não vai acender fogo no Shabat. Não tem uma explicação lógica para isso, mas é um Hukim, é a vontade divina. Mishpatim, contudo, e estas são as leis, se veste na razão, elas são compreensíveis para serem aplicadas. O Rebbe enfatiza ainda, mesmo quando a Torá faz sentido, não é porque eu concordo, é porque Hashem quis que fizesse sentido. Então não é porque eu concordei que eu vou fazer ou que faz sentido, não. É que de fato Hashem quis que fizesse sentido para a nossa vida. Por isso, Mishpatim são leis compreensíveis. Isso é o segredo de Tassim Lifneihim, posta diante deles. Não é reduzir o divino ao humano. E também nem esmagar o humano com o divino. Ou seja, é fusão, céu e terra, divino e humano. Por isso, na dimensão da Sefirot, a Kabbalah associa Mishpatim a Hesed, que é bondade, Gevurah, que é limite, justiça, força, severidade, harmonizadas em Tiferet, que significa beleza. Então, Tassim Lifneihim, posta diante deles, é fazer a justiça equilibrar rigor e compaixão, refletindo a harmonia da Sefirot no mundo. Ou seja, a justiça divina, ela é equilibrada e com rigor. Mas quando vem a compaixão somada, então o equilíbrio não é para a destruição do ser humano, muito pelo contrário, é para levá-lo a techuvá, ao arrependimento e a sua elevação à vontade divina. Por isso, o Rebbe extrai uma instrução muito prática nesse sentido. Um líder não impõe a Torá de cima para baixo, a força. Ele coloca a Torá diante do outro, permitindo que o outro se eleve por dentro. Ele começa a se elevar por dentro. Ele, no seu interior, está buscando. Não é forçar. O nosso dever é levar a palavra da verdade. Por isso, ensina Mishpatim, é educar para a responsabilidade, não para uma obediência cega. Tassim Lifneihim, posta diante deles, é fundamental não transmitir a Torá como algo inalcançável, mas como código de justiça aplicável à vida real. A justiça divina precisa habitar o nosso cotidiano humano, no nosso dia a dia. É importante nós estarmos vivendo a fé monoteísta, com orientação rabínica, vivermos as 7 leis de Noah e outras orientações que o nosso rabino passa para o fazermos. Por isso, a verdadeira revelação do Sinai acontece quando a lei divina se torna pensamento, palavra e ação humana. Esta é a realidade da lei divina. Quando os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações, elas estão de fato em consonância com a vontade divina. Ok? Então, amados, dessa forma vamos ficando por aqui, que você possa, realmente visualizar isto, estudar, refletir, mesmo que você tiver que assistir o vídeo novamente, assista, não
Não deixe que dúvidas venham parar aí o seu horizonte. Busque cada vez mais o conhecimento e a verdade. Por isso, a educação, né, dentro do mundo judaico, ela é importantíssima. E isso significa esforço, muito esforço. Por isso, que Hashem conceda a cada um de vós esse vigor, essa saúde, essa visão, para que você possa cada vez mais estar buscando a essência divina na sua vida. Shalom, shalom, até lá.